Ok. Mais uma vez, obrigado, Daniela. Muito obrigado pelo convite. E eu quero passar a palavra para o Bruno. O Bruno vai dar início à nossa apresentação de hoje. Tomara que vocês consigam ver a minha tela direitinho. Boa noite, pessoal. Queria agradecer muito a Daniela, o IFIS, pelo espaço, pela parceria. Agradecer ao Átila pela presença aqui. Bom, como a Daniela falou, a gente acabou de inaugurar o nosso escritório aqui em São Carlos, no Ciclo Idiomas. Estamos funcionando todos os dias. E muito abertos e interessados para poder atendê-los e atendê-las nessa busca por estudo nos Estados Unidos, né? Então, eu vou falar bem rapidinho aqui sobre o que é o Education USA, então, o que é essa rede que a gente trabalha. E eu começo aí por essa pergunta que aparece para vocês. Alguém tem alguma ideia de quantos brasileiros estudam nos Estados Unidos? Não sei se alguém quer chutar, quer tentar. Se não tem ideia, realmente um número meio difícil da gente pensar. E alguma ideia de quantas instituições de ensino, quantas universidades e faculdades existem nos Estados Unidos? Só para vocês terem uma ideia de como é grande essa rede, de como é grande o número de possibilidades que a gente tem de estudo lá nos Estados Unidos, né? Atualmente, a gente tem em torno de 14 mil estudantes brasileiros que estão lá nos Estados Unidos fazendo graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, algum tipo de estudo no ensino superior lá nos Estados Unidos. E a gente também tem mais de 4 mil instituições, universidades, faculdades. Então, é muita coisa, e dá conta de conhecer e saber e imaginar por onde começar para a gente poder estudar nos Estados Unidos. Na hora que a gente olha esses números, fala, nossa, por onde que eu começo? E aí que entra o Education USA. Acho que hoje eu vou apresentar aqui rapidinho a ideia de quem é o Education USA, né? Quem somos nós. Explicar bem rapidinho como é que a gente faz para conseguir chegar nos Estados Unidos e o que é que o Education USA propõe de trabalho e quais são os serviços que a gente tem nos escritórios do Education USA. Então, quem somos nós do Education USA, né? O Education USA é uma rede de escritórios que são a fonte oficial sobre os estudos no ensino superior dos Estados Unidos. É uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos. É como um ministério que existe lá nos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, que mantém essa rede de informação, fornecimento de informação por meio desses 400 escritórios no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente tem atualmente 42 escritórios que estão em funcionamento aqui no Brasil. Acabamos de inaugurar em São Carlos, e sempre perto de vocês tem algum escritório. E qual é a nossa missão, então, né? É o de promover o ensino superior nos Estados Unidos, né? Oferecendo informações que são precisas, abrangentes e atualizadas. Então, a gente oferece essas informações e ajuda para quem está interessado em estudar lá, conseguir chegar lá ou saber como conseguir chegar lá. Então, a gente tem nesses escritórios os orientadores, né, os advisors, como eu, o Átila, que são treinados pelo Departamento de Estado para oferecer essas informações e esse acompanhamento, né? E como é que a gente faz isso, né? Acho que deu alguma desconfigurada na imagem. Tá, isso. A gente tem essa primeira conversa, geralmente, que é para apresentar o Education USA, que é esse Getting Started, né? Que é começar a conhecer a rede e as oportunidades.
E a gente tem alguns serviços que estão aí relacionados. Então, a gente tem o pacote de 5 steps, em que a gente vai apresentar os 5 passos para você chegar lá nos Estados Unidos, no ensino superior dos Estados Unidos. E a gente também faz a consultoria individual. Então, tanto grupos, né, que a gente chama de cohorts, né? Então, grupos de aconselhamento, que a gente vai indicando como chegar lá, né, e passar pelos passos para a gente chegar até lá, ou individualmente, né? Então, com aquele aluno que tem um interesse específico, está buscando a gente individualmente. E essa orientação a gente faz por meio de workshops, bootcamps, né? Então, são momentos em que a gente se junta as pessoas para dar informações. A gente oferece tradução de documentos oficiais que são necessários para você aplicar para uma universidade. A gente faz webinars, faz palestras, a gente faz revisão de textos escritos pelos alunos, a gente mantém bibliotecas com materiais de referência, a gente tem as feiras que a gente organiza, então a gente convida universidades dos Estados Unidos para virem explicar um pouco sobre as suas universidades, sobre os seus cursos, e a gente organiza isso para o Brasil inteiro, né, em algumas regiões, mas os nossos escritórios estão espalhados aí por todos os cantos do Brasil para darem essa informação. E agora, com a internet, e agora que a gente se acostumou com essa ideia de conexão e webinars e tudo mais, mesmo que não tenha algum escritório ali do seu ladinho, você consegue conectar com algum advisor para ter as orientações. E quais são esses 5 passos, né? Acho que podemos dar uma olhada antes do próximo. A gente sempre começa por pesquisa, né? Então, conhecer as opções, conhecer as universidades, entender um pouco o que você quer buscar lá nos Estados Unidos, fazer uma lista das suas universidades, dos interesses que você tem, se preparar e entender como é que é esse processo de candidatura, né? Estudar, aprender inglês, isso daí é essencial para você conseguir estudar fora, você estudar também para as provas como o Enem, que são similares ao Enem que a gente tem, então tem esse primeiro estágio de preparação. O segundo passo que a gente tem é entender possibilidade para você conseguir bancar financeiramente esses estudos nos Estados Unidos. Todas as universidades nos Estados Unidos são pagas, mas existem muitas possibilidades de bolsa, de financiamento, mesmo que a gente não consiga pagar integralmente a mensalidade, existem muitas possibilidades de bolsa. O terceiro passo que a gente acompanha e ajuda o aluno a passar é a preparação da candidatura. Então, construir um cronograma, entender os formulários que tem, se planejar, fazer o estudo do processo completo. O quarto passo, uma vez que você consiga a sua aprovação numa universidade, fazer a solicitação do visto. Então, a gente também dá orientações sobre esse processo, como conseguir fazer, onde procurar, ajudar com a questão da entrevista. Então, quando acontece, entender esse processo junto aos consulados. E, finalmente, a gente também ajuda com a preparação para a ida para os Estados Unidos. Entender qual que é a diferença da cultura lá, de morar aqui, de morar lá, como é que funciona uma universidade nos Estados Unidos, como é que funcionam os cursos lá. E é essa preparação para ir aos Estados Unidos, uma vez que você tem a aprovação numa universidade. Esses serviços eles são oferecidos para todas as pessoas que têm interesse, qualquer pessoa pode procurar, não é só para graduação, então a gente ajuda quem quer fazer uma graduação, uma universidade, um primeiro diploma, mas a gente também ajuda na candidatura para um mestrado, para um doutorado, para uma especialização. Então, o nosso processo ele é aberto para qualquer pessoa que tenha interesse, certo? E um dos programas que a gente tem para ajudar
as pessoas a conseguirem chegar lá nos Estados Unidos é o programa Oportunidades Acadêmicas, que eu convido o nosso coordenador, o Átila, para poder explicar um pouquinho como é que funciona. Obrigado, Bruno. Acho que é super importante começar essa apresentação falando sobre o Education USA e explicando isso que o Bruno acabou de dizer por último, né? Que o programa Oportunidades Acadêmicas é um braço, né? um galho do Education USA, mas o Education USA é essa árvore imensa, né? Vocês viram aí com o Bruno, que está presente em 400 escritórios ao redor do mundo, em mais de 40 escritórios aqui no Brasil. Então, o Education USA é bem maior no seu escopo do que o programa Oportunidades Acadêmicas, mas o programa Oportunidades Acadêmicas é algo fascinante, algo bem importante, né, que vou dizer para vocês logo de cara que para mim é um grande prazer falar sobre, porque não só eu sou coordenador desse programa, não só faço parte do time da coordenação desse programa, eu fui aluno desse programa, passei por esse programa há mais de 10 anos atrás. Então, para mim, é aquela coisa que se diz em inglês, né, o full circle, poder voltar aqui e falar sobre o programa e poder falar com novos alunos que podem vir a participar do programa também. Então, vamos em frente, né? O que é o programa? Qual é o objetivo do programa? Em poucas palavras, o objetivo do programa é proporcionar o acesso à educação americana para pessoas que têm recursos financeiros limitados, pessoas que são qualificadas, que têm um perfil que seria, né, que será aceito por universidades americanas e que receberá bolsas de estudo, mas que não tem os recursos para passar pelo processo de candidatura. Então, a intenção, o objetivo do programa é ajudar esse acesso de alunos, de estudantes qualificados à educação superior nos Estados Unidos. A gente faz isso, né, a gente remove obstáculos para que isso aconteça, né, e a gente faz isso em que sentido? A gente oferece esse apoio, essa orientação profissional né, durante um ano inteiro, onde os alunos que fazem parte do programa trabalham com orientadores do Education USA para entender esse processo, para entender cada componente desse processo e para fazer, né, tudo aquilo que é necessário para montar uma candidatura, né? Acho que vale a pena mencionar que eu vou falar muito, a gente está falando muito sobre candidatura, né? Por que é candidatura? Aqui no Brasil a gente não se candidata para ir para a universidade, mas nos Estados Unidos sim. Nos Estados Unidos você apresenta o seu perfil, né, você apresenta diversos documentos. Você apresenta o resultado de algumas provas, você apresenta cartas de recomendação de professores seus e da escola onde você estuda, para que as universidades entendam quem você é, para que as universidades possam te avaliar de forma holística. Então, o programa Oportunidades Acadêmicas ajuda com tudo isso, com todos esses componentes, com o entendimento, né, e com a realização do processo de candidatura. A gente gosta de falar que o programa acompanha os estudantes desde a escolha das universidades, desde a pesquisa inicial, aquele primeiro passo de que o Bruno falou, até a hora que você chega no campus, né? O programa segue o aluno e apoia os alunos através de tudo isso. Então, esse programa, é importante saber, existe há mais de 16 anos. A gente está indo agora para o nosso 17º ano, né? Então o programa é um adolescente que está chegando ao fim da adolescência. E desde o início, desde 2016, nós já colocamos mais de 400 alunos em universidades americanas, em programas de graduação, de mestrado, de doutorado. Eu sou um desses 400 alunos que passou por esse programa, então posso falar um pouquinho da minha experiência também para vocês. É um programa oficial, né, como parte do Education USA, é um programa que é uma iniciativa do governo americano. Então, os recursos financeiros, o treinamento para os orientadores, tudo isso parte diretamente do governo federal dos Estados Unidos. E, além disso, esse programa agora também é uma rede de alunos, né, que ao longo desses 16 anos foram criando esse vínculo e trocando experiências, trocando oportunidades, né? São alunos que estão estudando, que estudaram nas mais diversas universidades dos Estados Unidos. Eu trouxe aqui para vocês, tomara que o vídeo funcione, alguns desses alunos. Esses 3 que estão aqui na frente de vocês são alunos que passaram pelo programa Oportunidades Acadêmicas no ano passado.
todos eles foram aprovados, esses 3 foram aprovados, e receberam bolsa integral, então, lá nas suas respectivas universidades, acabaram de terminar o primeiro semestre da graduação deles, e eles têm uma palavrinha para compartilhar com vocês. Bruno, confirma para mim que vocês conseguem me ouvir. Deixa eu apertar aqui o play. Oi, gente, eu sou a Giovana, de Capão Redondo, São Paulo, mas hoje falando com vocês aqui do meu dormitório em Amherst College, na área rural de Massachusetts, e tudo isso por causa de um programa muito especial. Eu fiz parte do programa Oportunidades Acadêmicas no ano de 2021, e foi ele que me apresentou a possibilidade de estudar fora, os recursos, as ferramentas, as pessoas, os meus advisors que estiveram comigo presente durante toda a jornada até o momento de apertar o botão e submeter minha candidatura. E eles também estiveram lá quando eu recebi a carta de aceitação com bolsa integral em Amherst College. Vocês conseguiram escutar a Giovana, né, gente? Eu não consigo ver o chat agora. Então, Bruno, o som está funcionando normal, né? Tá funcionando normal. Ótimo. Vamos em frente. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Natalia Arruda Milbrecht, sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul e fiz parte do programa Oportunidades Acadêmicas no ano de 2021. Atualmente eu curso Ciência Política e Economia na Universidade de Harvard com bolsa integral e nada disso teria sido possível se não fosse o programa Oportunidades Acadêmicas. O OPP, como a gente carinhosamente gosta de chamar, me auxiliou na correção de essays, no preenchimento dos formulários de candidatura, com auxílio dos custos, além de me proporcionar uma rede de pessoas incríveis, tanto que trabalham para o Education USA, quanto que também faziam parte do programa. Então eu reitero, nada disso teria sido possível se eu não tivesse sido uma Opportunity em 2021. Por isso, eu recomendo muito que vocês aproveitem essa oportunidade e se inscrevam no programa Oportunidades Acadêmicas para fazer parte da turma de 2023. Oi pessoal, eu sou o João, eu sou do interior de Santa Catarina, fui participante do programa Oportunidades Acadêmicas em 2021 e com a ajuda deles eu consegui estar aqui hoje fazendo faculdade na Universidade de Chicago, onde eu estou cursando Ciência Política e Economia. E o que eu mais gostei no programa foi que, além de eu receber o suporte para me candidatar para a minha Universidade dos Sonhos, eu também conheci pessoas muito incríveis que eu sou muito amigo até hoje. Então se você também quer estudar no exterior em uma universidade nos Estados Unidos, fica ligado que as inscrições para o programa Oportunidades Acadêmicas 2023 logo vão abrir. Alright. O João, esse que falou por último, gente, foi meu orientando, foi meu advisor. Né? Então, eu trabalhei muito próximo do João o ano inteiro, ajudando ele a preencher esses formulários, a escrever as redações que são necessárias. Eu conversei com os professores do João para ajudá-los a escrever as cartas de recomendação. Então, eu sinto que o João, para sempre, né, vai ficar na minha memória, porque o trabalho que a gente realiza como orientador, como coordenação do programa também, é um trabalho muito próximo, muito dedicado ao caso de cada um dos estudantes. Né? Então, eles já falaram para vocês como o programa... Vamos em frente. Como o programa ajudou, né, eles nesse processo de candidatura, então eu quero falar para vocês um pouquinho do compromisso do programa. Então, o compromisso do programa, primeiro, é colocar à disposição dos participantes a equipe de profissionais do Education USA e também alguns outros profissionais que estão ligados à missão diplomática dos Estados Unidos aqui no Brasil. Né? Além dos orientadores do Education USA, que incluem o Bruno, que tem orientando do programa Oportunidades Acadêmicas agora em 2022 e vai ter em 2023, além da coordenação, que também é parte do Education USA, a gente conta também com os nossos, que a gente chama eles de ETA, né? Os nossos English Teaching Assistants, que são estudantes universitários americanos que passam por um programa do governo americano e que ajudam nossos estudantes a escreverem suas redações. São estudantes, geralmente, que estudam inglês e que trabalham com escrita. Né? Além disso, a gente também contou com uma ELF, né? A nossa English Language Fellow, que foi uma pessoa que treinou nossos alunos para se prepararem para o TOEFL, né? Uma prova importante. O Bruno já deixou claro que é muito importante falar inglês bem para se candidatar para a universidade nos Estados Unidos. E, assim, né, o apoio, o suporte que o Education USA dá é completo, né, para os alunos do programa. Parte do nosso compromisso também é cobrir todas as despesas relacionadas a todos os exames de admissão. Então,
para se candidatar, né, parte dessa candidatura para universidades nos Estados Unidos é fazer 2 tipos de prova, né? A prova de aptidão acadêmica, que pode ser o SAT, o ACT, que são aquelas provas que medem o conhecimento que você adquiriu durante o ensino médio, em matemática, em inglês, em ciências naturais. Isso é aptidão acadêmica, e também as provas de proficiência em inglês, porque, repito, né, você precisa provar para a universidade, no momento da sua candidatura, que você já tem uma proficiência em inglês suficiente para se dar bem logo, para ter um bom desempenho acadêmico logo no primeiro semestre. Então, eu estou falando para vocês também um pouquinho do processo de seleção das universidades nos Estados Unidos, porque o processo de seleção do Programa Oportunidades Acadêmicas se espelha nesse processo das universidades americanas, né? Os nossos critérios, o perfil do candidato para o programa são muito fortemente baseados no perfil, no processo de seleção das universidades lá nos Estados Unidos. Claro que para fazer essas provas é preciso estudar bastante, se esforçar bastante, então o Education USA também disponibiliza material para estudo, que é físico, né? A gente envia livro para casa das pessoas, a gente também disponibiliza materiais virtuais. Esse programa, gente, já que eu cheguei aqui no ponto virtual, vale a pena ressaltar, é um programa que tem como missão também alcançar estudantes em todo o Brasil. Então, em 2022, nós temos estudantes que estão lá no interior do Acre e também estudantes que estão na fronteira do Uruguai, né? Estudantes que estão em grandes cidades, estudantes que estão no interior, estudantes que estão aqui no Sudeste, estudantes que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Um programa que acontece virtualmente, e esse acompanhamento também acontece virtualmente, mas a gente tem aqui e ali alguns eventos presenciais. Tá? Eu não consigo ver o chat, mas eu consigo ver aqui que tem coisa entrando no chat, então eu espero que sejam boas perguntas. A gente vai poupar as perguntas lá para o final da nossa apresentação para responder todas de uma vez. Ou o Bruno pode estar respondendo também, como eu disse, não consigo ver o chat. Além disso, gente, falei para vocês que alguns documentos precisam ser enviados para as universidades, alguns documentos escolares, e eles precisam ser traduzidos para o inglês. Então, o programa também cobre todos os custos com a tradução de documentos acadêmicos. Qualquer documento que seja necessário, documento acadêmico, financeiro, para candidatura, né, também vai ser traduzido pelo Education USA. Vamos em frente. O que mais que o programa cobre, né? O que mais que o programa está comprometido a cobrir? Todas as taxas de candidatura, né? Então, enviar o seu application para essas universidades geralmente tem uma taxa, e o programa vai cobrir todos esses custos. Se for necessário, né? Porque, como eu falei, os participantes do programa estão espalhados no Brasil inteiro. Então, se for necessário viajar para algum lugar para participar de um evento presencial do programa, ou para fazer uma prova que não tem aí disponível na sua cidade, que não tem perto da sua casa, o programa também vai cobrir todos os custos e também vai planejar e cuidar de toda a logística para que você possa ir para outra cidade para fazer a sua prova. Lá na frente, agora tentando aqui voltar também aos passos do quais o Bruno falou, né, na hora de tirar o visto, né, isso é a melhor hora. Todo mundo já está... Quem recebeu a sua aceitação está se preparando para viajar, então o programa também cobre todos os custos relacionados à emissão de passaporte, à emissão do visto americano, e a gente trabalha junto da embaixada também para facilitar esse processo de emissão de visto de estudante, né, lá na frente, que vem um pouco depois. E também quis mencionar aqui que qualquer recurso necessário para viajar, né, então se você precisa sair da sua casa e pegar um ônibus para ir até uma cidade maior, para de lá pegar um táxi que vai até o aeroporto, e se você precisa se alimentar, claro, né, isso tudo também está coberto pelo programa. Então, a intenção, como eu falei para vocês mais cedo, né, é conectar, remover obstáculos, conectar alunos bem qualificados com tudo que eles precisam, com todos os recursos que eles precisam para fazer uma boa candidatura para essas universidades nos Estados Unidos. Falei para vocês um pouquinho sobre né, quem são esses candidatos, o que o programa tem a oferecer aos nossos participantes, e então eu queria falar para vocês também do perfil do candidato. Algumas coisas, né, alguns critérios que são super importantes na hora de fazer a sua inscrição para o programa. Os estudantes que vão entrar no programa, né, vão estar no último ano do ensino médio
ou agora em 2022, então estão terminando o ensino médio agora em 2022, inclusive aqueles que estão de recuperação, ou vão terminar o ensino médio em 2023. Então, isso é um requisito básico para ser aceito no programa, né? Você vai estar no seu último ano, seja ele o terceiro ano na maioria das escolas, ou o quarto ano, como acontece nos institutos federais, ou em 2022 ou em 2023. Além disso, né, os participantes do programa vão vir de famílias que têm recursos financeiros limitados. Os participantes também têm inglês avançado, né? Falei para vocês que o nosso processo de seleção é baseado no processo de seleção das universidades. Então, para nós também é uma exigência que você tenha um bom inglês para participar e ter um bom desempenho no programa. Além disso, é muito importante que esses participantes, que esses estudantes, tenham um perfil de liderança. Isso quer dizer, pessoas que realizam alguma atividade extracurricular, alguma atividade comunitária que tenha um impacto na sua comunidade. Pode ser um impacto na sua comunidade escolar, pode ser um impacto na comunidade do lugar onde você mora, pode ser um impacto virtual, né? Então, a gente recebe muitas perguntas sobre o que é que conta como atividade extracurricular aqui, né? O que pode ser considerado. Os exemplos são inúmeros, né? A gente tem alunos que, ao longo desses anos todos de programa, estiveram envolvidos, estiveram à frente de projetos muito diversos, né? Então, se você tem dúvida se aquela atividade que você realiza, que você faz parte, né, seria uma boa atividade extracurricular para o programa, nosso conselho sempre vai ser, vai lá e se inscreve, né, e seja avaliado, passe pelo processo de avaliação, porque é assim que você vai descobrir. É muito importante também que os participantes do programa tenham um excelente histórico acadêmico, né? Nós estamos procurando por alunos muito, muito bons. E, por último, né, isso é uma boa notícia, porque você pode participar do programa se você está interessado em estudar qualquer coisa nos Estados Unidos, qualquer programa, não tem um limite de programa, infelizmente, exceto esses 5 aqui que eu vou listar para vocês, que são medicina, odontologia, veterinária, direito ou psicologia. Então, se você quer estudar uma dessas coisas, se seu sonho é ter uma carreira em uma dessas áreas, infelizmente o programa Oportunidades Acadêmicas não seria para você, porque por um motivo muito simples, né? Como sempre, baseado em como funcionam as universidades nos Estados Unidos. É impossível estudar essas 5 áreas a nível de graduação nos Estados Unidos, né? Por conta da forma na qual o sistema educacional dos Estados Unidos está organizado, para estudar medicina, para estudar odontologia, veterinária, direito ou psicologia, você precisa primeiro passar por uma graduação em uma área relevante, uma área semelhante, para começar os estudos nessas áreas só lá a nível de mestrado, de doutorado. Então, por esse motivo, se seu sonho é ter essa carreira, infelizmente, isso meio que impossibilita participar do programa Oportunidades Acadêmicas. Mas fora essas, todas as áreas do conhecimento né, são aceitas e são bem-vindas. Como funciona o processo seletivo? Bom, o processo seletivo está aberto agora. Então, terminando aqui a nossa reunião, você pode já lá abrir o formulário de inscrição e começar a fazer isso. O formulário de inscrição, ele salva as suas respostas, ele tem várias perguntas sobre o seu perfil, sobre a sua família, sobre a sua escola, então leva algum tempo para preencher esse formulário. Além disso, alguns documentos precisam ser anexados, né? Alguns documentos da sua escola, você vai ter que escrever uma pequena redação como parte do formulário de inscrição. Então, porque leva tempo, é ideal não deixar para a última hora, né? As inscrições vão fechar lá no dia 9 de janeiro, então o importante é dar início a isso, entender o formulário, entender o que está sendo pedido de você, e aí, né, ao longo das próximas semanas, trabalhar em todos esses componentes para o nosso formulário de inscrição, para que você possa ser avaliado. Essa é a primeira fase da seleção. Depois disso, a gente vai pedir àqueles que foram selecionados nessa primeira fase do formulário para se apresentar para a gente através de um vídeo. Então, a gente quer ouvir diretamente das pessoas. E esse vídeo vai estar lá posto, vai ser colocado lá no YouTube, vai ser compartilhado só com a coordenação do programa, vai ser unlisted. E a partir disso, a partir dessa avaliação do vídeo, onde a gente vai pedir também que vocês se apresentem e falem um pouco de quem vocês são em inglês, a gente vai para o próximo passo da seleção, que é
a entrevista com a coordenação. Então, são esses os 3 passos do processo seletivo para o Programa Oportunidades Acadêmicas, né? Então, isso vai acontecer entre novembro, quando abrirem as inscrições, e fevereiro, lá do ano que vem, né? Depois de terminarmos cada uma das etapas. Então, algumas dicas aqui para vocês, super importante de lembrar, né, é que o formulário de inscrição precisa ser preenchido em inglês, né? Todas as perguntas do formulário estão em inglês, então todas as respostas também precisam ser em inglês. Além disso, eu falei para vocês que parte do formulário é escrita de uma redação, né, onde você se apresenta. Então, a dica para fazer uma boa redação é usar um dos temas que estão lá propostos, um dos temas da redação, para realmente falar sobre quem você é, para falar sobre os seus interesses, os seus valores, como você vê o mundo, né? Essa redação é completamente diferente da redação do Enem, porque essa redação é sobre você, é sobre a sua pessoa, é sobre quem você é. Então, tem que ter muito cuidado na hora de escrever essa redação, tem que revisar, compartilhar com o professor, com a professora, alguém que você confia para garantir que você escreveu a melhor redação possível, né? Como as universidades americanas, a coordenação também está interessada em fazer uma avaliação holística do perfil de todos os candidatos. Então, a gente pede também para ver a presença social de vocês, nas redes sociais de vocês. Então, uma dica também é deixar o link das suas redes sociais lá no formulário de inscrição e deixar as suas redes abertas para que a gente possa, né, tipo, dar uma olhada, conhecer como você se apresenta, conhecer como você impacta, digamos, a sua rede social. Além disso, todos os documentos que são pedidos são necessários, né? É impossível completar a inscrição, a sua inscrição para o programa, a sua candidatura para o programa, sem os documentos que são pedidos. Então, quais são os documentos que estão sendo pedidos, né? São documentos acadêmicos, então, os últimos boletins ou histórico escolar do ensino médio vai ser pedido, alguns documentos financeiros também, para que a coordenação possa entender um pouquinho melhor a situação socioeconômica da sua família. Então, documentos como a conta de luz, a conta de água, né, isso vai ser pedido, e a carta de recomendação é aquele documento também, né, já falei para vocês da dica, que precisa ser enviado também para completar a sua candidatura, né? A redação é opcional, mas eu vou dar essa dica quentinha para vocês, que é: aproveitem a redação, aproveitem a chance de escrever essa redação para se apresentar para o programa, porque a intenção do processo seletivo realmente é conhecer vocês a fundo, né? Aí, aquela dica que eu já dei para vocês, né? Estou olhando o perfil do candidato. Oi, Bruno. Só aproveitar que eu acho que a pergunta é interessante, aproveitar que você está falando sobre a carta de recomendação, a Kelly está perguntando como é que é o formato dessa carta de recomendação. Acho que se der para falar quem que escreve, o que tem que estar lá, acho que é bacana. Ótima pergunta. Então, a carta de recomendação é uma carta que é escrita por um professor, uma professora, ou alguém da escola onde você estuda, que pode falar de você, que pode te recomendar academicamente. Os requisitos, assim, de formato da carta são que essa carta deve vir com algo que identifique a escola, geralmente o papel timbrado da escola, tem que ser assinada, né, à mão pela pessoa que escreveu a carta. Então, em termos de conteúdo, a gente, mais uma vez, quer conhecer os nossos candidatos da melhor forma possível. Então, é bem importante que aquela pessoa que vai escrever a sua carta de recomendação, que é o professor ou a professora, escreva em detalhes, né, em detalhes bem específicos, porque ele ou ela acredita que você é um bom candidato para o programa. Então, se você tem aquele professor, aquela professora que te acompanha faz tempo, que você sabe, que conhece os seus interesses acadêmicos, com quem você já trabalhou, né, pede para essa pessoa contar histórias sobre você, contar histórias sobre os momentos onde você se destacou na carta de recomendação. E como eu mencionei, é opcional, mas super recomendo aproveitar essa chance, né, para se apresentar para o programa. Bom, tomara que eu tenha respondido a pergunta. A Daniela está perguntando se precisa ser em inglês a carta de recomendação nesse momento da inscrição para o OPP.
Ótimo perguntar. Nesse momento, então, para a inscrição para o programa, a carta de recomendação pode ser em português. Então, o professor pode escrever ela em português, sim. As cartas de recomendação que são escritas para as universidades também podem ser escritas em português, isso a gente vai falar depois, né, com os participantes do programa, mas o programa vai traduzir as cartas. Aqui não tem necessidade de as cartas serem escritas em inglês. Mais alguma dúvida sobre a carta? O pessoal mandou, foi só isso. Tá, legal. Então, sobre todos esses componentes da inscrição que eu falei para vocês, se tiver alguma dúvida, né, será que eu realmente me enquadro nisso? Será que isso está bom o suficiente? Será que eu tenho essa coisa? Eu tenho isso, mas eu não tenho aquilo? A dica é, faça a sua inscrição. Sem sombra de dúvidas, não perca a chance de fazer a sua inscrição e de passar pelo processo de avaliação. Né? Porque, como eu já mencionei, a intenção é fazer uma avaliação que olha para os candidatos de forma holística. Então, que olha para os candidatos, né, não só focando em um ou outro componente, mas como um todo. Então, vale muito a pena se inscrever no programa, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, né, a nossa intenção é continuar com todos os nossos canais de comunicação abertos para responder essas dúvidas. Então, conectem com a gente, por exemplo, no Instagram, né? A gente vai fazer algumas lives essa semana ainda, na semana que vem, onde a gente vai responder perguntas direto nas lives no Instagram. A gente também tem nosso e-mail, se você quiser mandar suas perguntas direto para a gente, no undergrad, está escrito aqui bem no fundo, né? @undergradopp, @educationusa.org. Manda sua pergunta para a gente vai ter o maior prazer de responder. Participa das nossas lives também para responder suas perguntas. E vocês que estão aqui vão ter a chance de perguntar também bastante mais coisas daqui a pouquinho. Tá aqui na tela para vocês esse link encurtado e esse QR Code que vão levar vocês direto para o formulário de inscrição. Né? Então, cliquem aí no bit.ly, quer dizer, digitem aí, né, para vocês o bit.ly/2023 OPPUG para acessar diretamente o formulário de inscrição. Então, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês sobre o programa, né? E eu quero abrir agora, vou deixar na tela aqui esse QR Code para quem quiser salvar, para quem quiser acessar. E vamos falar um pouquinho, caso vocês tenham perguntas. Eu vou tentar abrir o chat, eu estava tentando abrir mais cedo, não conseguia, mas... bom, sem sentido. Tá vendo que o Bruno respondeu algumas perguntas. Na verdade, eu quero dar a chance para que vocês abram o microfone de vocês, façam perguntas se tiverem, podem ficar à vontade. Oi, Ati. Oi, Daniel. Eu acho que você não conseguia ver o chat porque você estava com a apresentação, né, do PowerPoint. Acho que sim. Eu estou tentando abrir agora e acho que está bloqueando a apresentação para você. Não, tudo bem. Eu já fiz uma pergunta, né, a respeito da carta de recomendação, porque às vezes os alunos e até os professores têm essa dúvida, né? Porque nem sempre é o professor de inglês que vai fazer essa recomendação, né? Eles falam, mas eu não sei inglês direito, eu posso escrever em português, acho que. E aí você respondeu. E agora eu tenho uma dúvida que você disse para os alunos se inscreverem, né? E até porque alguns alunos já perguntaram isso para mim, porque eu, inclusive, incentivo para que os alunos leiam um edital, mesmo que eles estejam, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, né? Para saber o que eles precisam para se candidatar quando eles estiverem lá no terceiro ou no quarto ano, né? Se for o caso. Então, a minha pergunta é: se eles estiverem no primeiro ano do médio e eles quiserem se candidatar, obviamente, eles sabem que eles não vão ser aprovados nesse momento, né? Porque não cumprem especificamente esse pré-requisito. Mas se eles quiserem saber como funciona, como preenche o questionário, assim, é possível que eles façam isso ou é ruim para vocês por criar essa demanda, sendo que o candidato
sabe que ele já não vai ser aprovado por conta desse requisito? Uma boa pergunta. Olha, certamente é nossa intenção que alunos, né, desde o começo do ensino médio, reconheçam a existência do programa, porque a gente costuma falar que o tempo é um recurso muito precioso na mão, né, dessa galera mais jovem, porque se você sabe sobre a oportunidade de candidatar para o programa lá no final do ensino médio, você pode meio que planejar, trilhar o seu ensino médio de uma forma que te torne o candidato mais forte, né? Ah, então, assim, eu não desencorajo quem quer que seja que queira se inscrever para o programa, para a gente é um prazer. A gente tem um batalhão inteiro de pessoas lendo as inscrições e trocando, né, ideias, trocando informações sobre os candidatos na hora de tomar essas decisões. E as decisões também são tomadas, no final das contas, né, por um comitê especial do governo americano sobre quem entra no programa, quem não entra. Então, para nós é um prazer ler as inscrições no programa. Então, assim, eu diria que é super importante saber da existência do programa, ler o edital do programa. Se você não está no terceiro ano agora, se você não está no último ano agora, né, já saber que você pode, ao longo dos próximos anos, se preparar da melhor forma possível, investir no seu inglês, investir nas suas atividades extracurriculares, para ser um candidato bem forte, né? Mas, como eu disse, eu não desencorajaria ninguém de se inscrever no programa, não. Tudo bem? Eu estou vendo aqui que... espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Daniela. Eu estou vendo que a Andriele, que é tímida, quer ligar o seu áudio para fazer uma pergunta. Tem como ouvir o que eu tô falando? Estou ouvindo bem. Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida em relação à comprovação de renda. Eu tenho pensão de governo, então essa parte tem como eu comprovar a minha renda. Mas a parte da minha mãe não tem como comprovar, porque é um acordo que ela fez com o chefe dela. Daí como que eu faria nessa parte para comprovar a renda? Então, alguns dos documentos pedidos são documentos que comprovam renda, né? E a gente entende que muita gente, principalmente pessoas que vêm de famílias com recursos mais limitados, podem não ter uma documentação formal para comprovar a sua renda. Então, a gente super entende isso e a gente aceita, nesse momento, declarações de renda, né? Então, declarações que podem ser autodeclarações, podem ser escritas, ou podem ser declarações escritas por alguém na comunidade, digamos, tipo, um professor da escola que pode, como eu posso dizer, que pode respaldar, né, essa informação sobre a sua família, ou um assistente social que pode escrever uma declaração sobre a renda da sua família, ou o próprio empregador dos seus pais que, né, pode escrever essa declaração para informar qual a renda mensal da família. Então, isso tudo pode ser considerado como comprovante de renda. E também esses outros documentos, né, que eu falei para vocês, as contas, por exemplo, da família, isso nos ajuda a entender um pouquinho melhor a condição financeira das famílias que estão se inscrevendo para o programa. Sim, entendi. E o que seria considerado uma família de renda ilimitada? Ilimitada não, limitada. Falei errado. Limitadas, né? Bom, é uma ótima pergunta também. Essa definição é feita a partir assim, da avaliação da condição de cada família, né? Mas, a grosso modo, acho que eu diria que uma família de recursos limitados é aquela família que não tem os recursos financeiros para cobrir esses gastos básicos com a candidatura para a Universidade dos Estados Unidos. Então, se para minha família, né, seria um empecilho, seria um sacrifício financeiro pagar por uma prova, né, ou se seria impossível para mim viajar da minha cidade aqui no interior do Ceará para ir até a capital para fazer essa prova, se fosse impossível financeiramente, então assim, não conseguir cobrir esses gastos básicos com a candidatura. Geralmente é o que a gente leva em consideração para definir esse conceito de recursos limitados. Entendi. Obrigada, então, eram essas dúvidas que eu tinha. Muito obrigado pelas perguntas. Eu que agradeço. Acho que a pessoa que está com Windows 8 ali. Boa noite. Boa noite. Átila, eu estava ouvindo aqui, acompanhando,
como a professora Daniela até perguntou a respeito de limite de fim de curso, o meu vai terminar só em meados de 2024. E eu preciso terminar esse curso para estar dando sequência, que é meu plano, nele fora do país. Então, como não existe a possibilidade, para dar certo o programa, para esse ano aqui, não tem como, mas em 2023 já existe a possibilidade de eu me inscrever, né? Sim, todos os anos a gente abre a inscrição para o programa, né, desde 2006, no final do ano, geralmente em novembro, as inscrições são abertas. Então, e geralmente esse critério se mantém, né? Você está ou no último ano do ensino médio, no ano de abertura das inscrições, né, como agora no caso 2022, ou você vai estar no último ano do ensino médio durante o programa. Então, basicamente a gente vai trabalhar, os participantes do programa são alunos que ou estão cursando o último ano de ensino médio, ou acabaram de terminar o ensino médio no ano anterior e estão dedicando esse ano de programa para se inscrever para as universidades nos Estados Unidos. Então, no ano que vem, lá em novembro, eu super recomendo sim que você fique de olho nas redes do Education USA, porque a gente vai abrir inscrições novamente. Tá. Ô, Átila, só lembrando que o ensino médio eu já tenho, eu faço um tecnólogo no Instituto Federal. E o Uhum, final dele, o último semestre, é junho de 2024. uhum. Então, talvez você seja um bom candidato, e aí a gente vai ter que esperar e ver essa candidatura, você seja um bom candidato para o programa Oportunidades Acadêmicas a nível de mestrado ou doutorado. Porque para o programa de que a gente está falando hoje, de graduação, realmente a gente está procurando alunos que estão no finalzinho do ensino médio. Ah, tá. Mas no caso, assim, o curso que eu faço no Instituto Federal é referente à manutenção aeronáutica. Só que eu queria me aprofundar nesse quesito, né? Eu não posso fazer uma faculdade lá referente à manutenção aeronáutica? Você pode, e você pode também ser orientado pelo Education USA e receber todo o apoio do Education USA para a candidatura para esse tipo de programa. Aí eu volto a lembrar, né, que para além do programa Oportunidades Acadêmicas, o Education USA é uma árvore enorme, né, que atende pessoas de diversas formas. Então, é super possível ser atendido pelo Education USA, que pode te ajudar a chegar a esse curso na sua área lá nos Estados Unidos. Talvez, possivelmente, não seja através do programa Oportunidades Acadêmicas, mas através de alguma outra iniciativa do Education USA. Ok, Átila. Obrigado pela atenção. Uhum. Muito obrigado Atila, pelas perguntas. só queria também fazer uma colocação nesse ponto, né? Então, o Education USA, ele faz esse atendimento integral para qualquer pessoa que está interessada em fazer graduação, pós-graduação. O Oportunidades Acadêmicas tem todas essas características que o Átila estava explicando para a gente, né? Então, o custeio das passagens, das provas e coisas assim, porque está dentro desse programa especificamente. Então, às vezes a pessoa pensa, tá fora desse programa não tem nenhum apoio financeiro, coisas assim. Do Education USA, não necessariamente. Então, a gente não faz esse custeio fora de Oportunidades Acadêmicas. Mas várias universidades têm formas de auxílio para o aluno que não conseguiria, por exemplo, pagar a taxa de inscrição. Então, várias universidades dos Estados Unidos, eles isentam o aluno dessa taxa de inscrição. Várias universidades, elas deixam como opcional essas provas de aptidão acadêmica, como o SAT e o ACT. Então, são universidades que não exigem que você faça essa prova, o que ajuda também na questão financeira. Então, para além de oportunidades acadêmicas, a gente também consegue achar alternativas para o aluno que talvez tenha restrições financeiras para que ele consiga se candidatar a uma posição, a uma vaga nos Estados Unidos. O Oportunidades, ele cobre mais dessas barreiras, né? Elimina mais dessas barreiras. Mas mesmo quem não consegue participar de oportunidades acadêmicas, vindo conversar com a gente no Education USA, a gente consegue achar alternativas que facilitem essa candidatura.
É isso aí, bem colocado. A Andriele está Acho perguntando. que... Isso. Tem a pergunta sobre o vídeo, né? O envio do vídeo, ele é parte da inscrição ou é posterior? Uhum. Então, o envio do vídeo é a segunda fase no processo de seleção. Então, o vídeo não faz parte do formulário de inscrição. Aqueles que passaram nessa primeira fase, que é o formulário, vão ser convidados a compartilhar os seus vídeos com a coordenação. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Só é preciso depois da parte do formulário. Bom, pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta. Pelo horário, acho que poderíamos encaminhar. E se surgirem dúvidas, a gente está à disposição, né? Tanto aqui no Siquibel, quanto diretamente a coordenação do Oportunidades Acadêmicas. Isso. Acho que é bem isso mesmo, Bruno, né? Quem continuar a ter dúvida pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O Education USA está presente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Né? A gente está sempre, você pode achar a gente sempre lá com Education USA BR. Nosso e-mail também que estou colocando aqui no chat para quem quiser confiar e mandar sua pergunta direto para a coordenação do programa. Além disso, participem das lives que a gente vai fazer ao longo das próximas semanas para tirar mais as suas dúvidas. Eu só tenho a agradecer pela atenção de vocês, pelo convite. É sempre um prazer falar do programa e espero ver inscrições de vocês, hein? Obrigado, pessoal. Também queria agradecer o espaço e a professora Daniela pela abertura, pelo convite, agradecer muito a Átila pelas informações, pela participação, e muito obrigado, pessoal. E vocês por terem vindo aqui tirar essas dúvidas e conhecer mais o programa. E a gente aqui Muito obrigado, gente. Federal, a gente super agradece vocês dois e a atenção de sempre. Obrigado a todo mundo que participou, gostei muito das perguntas e espero fazer muitas cartas de recomendação nos próximos anos, né? E a gente vai conversando para fazer outros momentos desse. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau.